Nós vamos começar o nosso estudo de superfícies. E as primeiras que a gente analisa são as superfícies cilíndricas ou cilindro. O que vai ser um cilindro? O cilindro é uma superfície gerada por meio do movimento de uma linha reta ao longo de uma curva plana dada, enquanto essa reta é mantida paralela a uma reta fixada. Então, e essa curva, né, que dá origem ao cilindro, é chamada de curva geradora. Então, aqui tem um exemplo de um cilindro. Eu pego uma curva geradora qualquer, né? Ela tá aqui em azul. Aqui tá ela refletida no plano YZ. E aí eu tô pegando retas paralelas ao eixo X. Então, tomando retas paralelas ao eixo X ao longo de toda essa curva geradora, a gente monta o que a gente chama de superfície cilíndrica. Uma propriedade da superfície cilíndrica, em termos de equação, é a seguinte. Então, qualquer curva xy, qualquer curva formada por uma função que depende de xy igual a uma constante, vai definir um cilindro paralelo ao eixo z, cuja equação é a mesma que essa estabelecida. Então, por exemplo, se a gente pegar a função que depende de xy, x2 mais y2 igual a ela a 1, isso aqui, se a gente não pensar em coordenada z, ela vai definir uma circunferência, né, de raio 1. Mas quando a gente visualiza essa circunferência no espaço, a gente pode definir uma superfície cilíndrica tomando retas paralelas ao eixo z. E aí, então, x2 mais y2 igual a 1 deixa de ser um círculo e passa a ser um cilindro. Vou fazer isso aqui no GeoGebra para a gente visualizar. Então, olha só, esse círculo aqui, ó, no XY, que é formado pelos eixos XY, ela é uma circunferência x2 mais y2 igual a 1. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma reta paralela ao eixo z e vou fazer essa reta se movimentar sobre essa circunferência. Então, à medida que eu vou movimentando essa reta sobre a circunferência, isso vai formar um cilindro. Não quer me obedecer, peraí que tá indo. Isso. Então, à medida que eu vou movimentando a reta, ó, ela vai formar o cilindro clássico, né? O que a gente chama de cilindro, aí que todo mundo conhece, concebe como cilindro. E então vai formar uma superfície cilíndrica. Deixa eu digitar aqui a equação: x2 mais y2 igual a 1. Se eu digito exatamente a equação no GeoGebra, ele vai me dar o cilindro, vai me dar toda a superfície cilíndrica. Então, aparentemente, a equação de uma superfície cilíndrica, ela vai envolver somente duas das variáveis. Não quer dizer que isso esteja num plano. É que no espaço, essa superfície, ela vai trabalhar com a variável que não aparece como podendo assumir qualquer valor.